Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto que estamos gravando. Esperamos que você possa ouvi-lo aí na sua casa, no seu lar, reunido com seus familiares e meditar, sobre a mensagem de hoje. Hoje é um dia muito especial, é a Páscoa. Nós celebramos não só a Páscoa, como acontece em Êxodo 12, mas também celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, Cristo morreu na sexta-feira da paixão, quando ele foi crucificado, e ressuscitou no domingo. No primeiro dia da manhã, nas primeiras horas, ele já estava ressuscitado. Então, para nós que cremos, hoje é o dia de celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, Como alguns dizem, a morte da morte. E nós vamos iniciar. Hoje nós vamos ter uma participação muito especial, da Alice e do Emerson, e nós vamos ouvir essa música para a gente estar iniciando esse culto. Agradecemos aí a participação da Alice e do Emerson. Muito bonito, muito gostoso de ouvi-los, Vamos pegar as nossas Bíblias, E vamos ler na carta de Paulo primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 15. Mas antes vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus para esses momentos de reflexão na palavra. Nosso Deus e Pai amado, nos abençoe esse culto, ó Pai, fala conosco, abre o nosso coração para ouvir Tua voz, para meditar na Tua palavra, não somente aprender, não somente entender intelectualmente, mas também guardar no coração as Tuas palavras, ó Pai. Que elas tragam vida, tragam compromisso realmente com o Teu reino, esperança, certeza de andar nos Teus caminhos. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu quero falar hoje sobre a Páscoa, O Cordeiro ressuscitou, Cristo vive.
Aleluia. Essa é a mensagem mais importante para nós, né, que cremos em Cristo. E eu não vou ler todo esse capítulo, né? São 58 versículos. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui, até o versículo 20. E você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode ler conosco aqui, que eu vou também colocar aqui os versículos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Esse texto nos fala muito forte no dia de hoje. Nós estamos lembrando hoje o domingo de Páscoa, o domingo em que celebramos a ressurreição de Cristo. Por isso nosso tema, né? Cristo vive, o Cordeiro de Deus ressuscitou. E por que o Cordeiro de Deus? Porque João começa o seu evangelho já no capítulo 1, dizendo que Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando Cristo aparece lá onde ele estava batizando, perto do Rio Jordão, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma expressão muito conhecida. E João está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro tem uma significação muito importante para os judeus, porque toda Páscoa era celebrada com um cordeiro de 1 ano, que era morto, e eles comiam aquele cordeiro em família, com vários outros alimentos que eles usavam, para lembrar do tempo que eles foram escravos lá no Egito, o tempo em que eles viveram como escravos, 430 anos, e foram libertados. E no dia da libertação, Êxodo 12, eles aprenderam a celebração da Páscoa. Foi a primeira Páscoa, por orientação de Deus, dada a Moisés. Eles então celebraram a Páscoa. E então, na mente do judeu, cordeiro era um animal muito conhecido. E o cordeiro tinha que ser de 1 ano, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, não podia ser manco nem cego, e não podia ter nenhuma mancha, tinha que ser todo de uma cor só. Então, um cordeiro que a gente chama de perfeito, E aí Jesus vem como Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mácula, e morre no nosso lugar. Nós celebramos isso na sexta-feira, a morte de Cristo. E no domingo ele ressuscita. Então, de todas as celebrações que a gente tem o ano todo, como Natal, Corpus Christi e todas as outras celebrações cristãs, a mais importante, sem dúvida nenhuma, que tem mais profundidade, mais significado, tanto no aspecto da doutrina quanto no aspecto da própria prática da vida cristã, é a ressurreição de Jesus. Todas as outras datas são importantes e têm o seu lugar, mas a ressurreição de Cristo é a coroa de todas elas, dá significado a tudo que Jesus fez. Então eu queria falar com você alguns pontos aqui desse tema, que o Cordeiro de Deus está vivo, Cristo está vivo. Primeira coisa que nós queremos destacar aqui nesse texto de Paulo é que inúmeras pessoas foram testemunhas do Cristo ressurreto. Paulo diz no verso 6,
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha que interessante, né? Diz o texto, mais de 500 irmãos estavam ali naquele momento em que Paulo escreveu essa carta, de 30 anos mais ou menos depois que Cristo ressuscitou. Havia então mais de 500 pessoas vivas que foram testemunhas oculares, né? Paulo começa o versículo 2, né, dizendo que ele ressuscitou, o versículo 4, e depois no versículo 5 ele começa a falar o nome das pessoas a quem Jesus apareceu. Então ele fala de Pedro, depois ele fala dos 12 apóstolos, e a lista é muito grande. Nós temos lá nos evangelhos, as mulheres viram a Jesus, os apóstolos viram, e em várias ocasiões. Depois tem Tomé, que foi desafiado a tocar Jesus para acreditar que ele estava vivo. E muitas provas. João, no último capítulo de João, o apóstolo João relata que estava pescando com Pedro, Jesus apareceu na praia, e eles desceram dos barcos, foram até Jesus e comeram com Jesus. Comeram peixe e pão. Olha, Jesus não era um fantasma, não era uma aparição assim fantasmagórica. Jesus apareceu para eles de carne e osso, comeu peixe com eles e comeu pão com eles ali na praia. Esses relatos são muito importantes, eles vão formando uma colcha, né? Formando um quadro maior. Quando você começa a colocar todos eles assim num quadro, você tem a visão completa de todos os fatos relativos à ressurreição de Jesus. Ou seja, ele apareceu em carne e osso, como ele diz a Tomé: quer tocar aqui no meu lado, Tomé, na minha mão? Quer pôr o seu dedo aqui na minha ferida? Né? Então ele desafia Tomé a fazer isso, porque Tomé falou que se não tocasse não acreditaria. Ele come com os discípulos, ele aparece às mulheres, ele conversa com os discípulos no caminho de Emaús. Então você vai juntando todos esses relatos, você tem então uma visão mais completa de que realmente foi Jesus que apareceu e não foi um fantasma, não foi uma visão, não foi uma coisa criada por eles, pela imaginação deles, né? Mas foi Jesus, em pele, né? Em carne e osso. E Paulo disse que ele foi aparecendo a todos, e depois Paulo disse que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda estava viva, 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Desses 500 que Paulo relata, a maioria, 251 ou mais, estavam vivos e poderiam confirmar, se você fosse atrás de cada um deles, eles poderiam confirmar: eu vi Jesus. Imagina você hoje, depois de 2000 anos, você lê esse relato, você não tem uma ideia muito clara do que isso significa, né? Mas imagina você vivendo ali naquele período, frequentando ali a casa de algum discípulo de Jesus, frequentando algum culto, alguma reunião de cristãos, mesmo que clandestina, como aconteceu até o século III, e as pessoas dizendo: eu vi Jesus. Eu estive com Jesus depois que ele ressuscitou. Ele falou isso e isso para mim, fizemos isso e isso, comemos peixe na praia, caminhamos até Emaús. E essas pessoas então dão o seu testemunho real, concreto, porque elas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então elas podem dizer: eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos. É por isso que João começa a sua carta, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa dizendo que nós fomos testemunhas, nós vimos com os nossos próprios olhos, e nossas mãos tocaram o Filho de Deus, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então todos esses apóstolos, todos esses escritores dos evangelhos, todos esses servos de Deus do Novo Testamento, como Paulo, a maioria deles foram testemunhas oculares. Outros vieram depois, mas esses que vieram depois, como Lucas, Marcos, eles estiveram com pessoas que viram pessoalmente a Jesus, né? É muito difícil você hoje, né,
não acreditar nisso, né? Você pode duvidar, mas naquela época, o testemunho e a certeza daquelas pessoas levaram muitas pessoas a crerem também que Cristo estava vivo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo claro disso, é a Segunda Guerra Mundial, né? Você tem fotos da Segunda Guerra Mundial, você tem filmes da Segunda Guerra Mundial, mas você já encontrou alguém que lutou na Segunda Guerra Mundial? Hoje eles estão aí com mais de 80 anos, né? Eu conheci um lá em Campinas que tinha lutado na Itália e ele já estava na época com 86, 85 anos e eu conversei com ele. E eu perguntei para ele, você pode me falar algumas coisas, onde você teve e tal, e ele me contou algumas coisas. Então é diferente de você ver um filme, ver uma foto, ouvir um rádio. Você está ali ao vivo com a pessoa, você pode perguntar detalhes, e ele vai narrando para você o que ele viu. Então é isso que Paulo está dizendo. Nós vimos o Senhor Jesus, não estamos inventando, não estamos sonhando, não foi um fantasma, nós vimos, Jesus está vivo. Então inúmeras pessoas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Outro fato importante, e aí nós pegamos a partir do versículo 8, depois que todas essas pessoas viram Jesus, Paulo diz que ele também viu. Mas eu quero destacar aqui que uma mudança radical aconteceu na vida de Paulo. Ele diz no verso 8 e 9, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, Paulo vai, a partir do versículo 8, dizer, depois de todas essas aparições, depois de todas essas testemunhas oculares, eu quero dizer para você que eu também vi o Senhor Jesus. Só que essa visão de Paulo trouxe uma mudança na vida dele. Não foi só dizer, eu vi, não. Ele trouxe uma mudança, trouxe uma transformação na vida de Paulo. Por quê? Quem conhece a Bíblia Sagrada, quem já leu o Novo Testamento, sabe do que eu estou falando. Mas se você estiver me ouvindo e você não teve ainda a oportunidade ou interesse de ler a Bíblia, quero desafiá-lo a ler o livro de Atos dos Apóstolos. E você vai encontrar essa história. O livro de Atos, quando você começa a ler, depois que a igreja começa a ser perseguida em Jerusalém, um homem se levanta e começa a perseguir aqueles apóstolos, aqueles primeiros cristãos. O nome desse homem é Paulo. Ele é chamado primeiro de Saulo. Saulo, que significa... é um nome muito comum na língua hebraica, e depois ele passa a ser chamado de Paulo. Paulo significa pequeno. É muito comum o judeu fazer isso, ele mudar de nome depois que ele passa por uma transformação, né? Abrão chamava-se Abrão, depois ele é chamado de Abraão. Israel era Jacó, depois de um encontro com Deus lá no Vale de Jaboque, ele passa a ser chamado de Israel. A própria esposa de Abraão também muda o seu nome quando ela tem o seu filho, né? Sarai para Sara, que é mãe de numerosas nações. Então todos esses nomes são significativos, eles têm um significado também porque a mudança de nome significa uma mudança também de transformação. É como se você passasse a ser outra pessoa. Então esse homem chamado Saulo está perseguindo os cristãos. Por que ele persegue os cristãos? Você vai ver isso até lá no capítulo 8, 9 de Atos. Ele persegue porque ele não acredita. Ele não acredita que Jesus estivesse vivo. Ele persegue porque, como judeu, ele achava que aquilo era uma seita, que eles estavam espalhando uma heresia, que aquilo ia contaminar a nação judaica. Então aqueles homens tinham que ser perseguidos, tinham que ser presos, açoitados e proibidos de falar desse Jesus. Então Paulo faz isso em Jerusalém, persegue os cristãos que estão em Jerusalém. E não contente com isso, ele pede cartas, autorização dos sacerdotes, e leva essas cartas com ele para perseguir os cristãos lá em Damasco. Ele ficou sabendo que lá em Damasco havia crentes também, cristãos, e ele falou, deixa eu ir lá, prender essas pessoas, colocá-las na cadeia, açoitá-las e proibi-las de falar de Jesus, porque isso é uma heresia. E heresia é realmente uma coisa contagiosa, né? A mentira, ela precisa ser combatida. Então ele faz isso com convicção.
Ele acredita mesmo que ele precisa ir atrás desses cristãos. Mas no caminho de Damasco, ele cai no chão. O texto não diz que ele cai do cavalo. Muita gente fala que ele caiu do cavalo. Não, lê lá o texto que você vai ver que ele caiu no chão. A gente nem sabe se ele estava a cavalo. Provavelmente, se estivesse fazendo essa viagem a cavalo. Mas o texto só diz que Paulo caiu, viu uma luz e caiu no chão. Caiu por terra. Nessa luz que ele viu Jesus. E falou com Jesus. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Então Paulo não se converteu, Paulo não passou a acreditar em Jesus porque Pedro falou com ele, ou outro apóstolo, João, nenhum deles. Paulo não teve uma conversão assim, ouvindo uma pregação, ouvindo uma mensagem, mesmo que Pedro tenha pregado lá em Jerusalém e tenha tido 3.000 conversões no primeiro sermão de Pedro, e na segunda mensagem o número foi para 5.000 convertidos. Paulo não ouviu nenhuma dessas pessoas. Paulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos e viu pessoalmente a Jesus. Ele caiu por terra e se levantou outra pessoa. Ele caiu como Saulo, como perseguidor dos cristãos, e se levanta como Paulo, como um cristão. E ele entra em Damasco cego, perde a visão. Aí um discípulo de Jesus chamado Ananias recebe uma palavra de Deus para ir até a casa dele e orar com ele. E Ananias até questiona: Senhor, mas esse cara aí veio aqui perseguir os cristãos, veio aqui prender os teus seguidores, todo mundo sabe quem ele é, o Senhor quer que eu vou lá? Aí Deus teve que falar para Ananias: não, vai porque eu escolhi ele para ser o meu servo, para ser o meu mensageiro. Aí Ananias então se acalma e vai falar com Paulo. Quer dizer, todos tinham medo dele. Mas agora, de perseguidor, está lá o homem humilhado, calado, cego. Ananias ora, ele recupera a visão e passa a pregar o evangelho. E Paulo não precisava de fazer nenhum curso para pregar, ele só precisa dizer: olha, aquele que eu dizia que é uma heresia, de fato não é, não, ele está vivo, eu vi na estrada de Damasco. Então vocês estão certos, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus que a gente esperava. Ele não ficou preso na morte, como eu acreditava que ele tivesse preso e que ele tivessem roubado o corpo dele, como saiu a teoria lá em Mateus, mas ele não, ele está vivo, eu vi. Contra fatos, né, não há argumentos. Todos os argumentos de Paulo caíram por terra quando ele se deparou frente a frente com o Senhor Jesus. A conversão de Paulo, essa mudança radical que acontece na vida de Paulo, talvez seja uma das coisas mais extraordinárias do Novo Testamento, né? Porque é uma mudança que acontece de dentro para fora. Existem coisas extraordinárias no Novo Testamento. Cura de cego de nascença, cura de paralítico de nascença e muitas outras coisas fantásticas. Multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andar sobre as águas. Mas a maior mudança, a mais fantástica de todas, é mudar o coração de alguém. É quando Paulo passa de um perseguidor, né, para um discípulo. Quando Paulo passa a crer realmente que Jesus é o Filho de Deus e que ele está vivo. E a mudança de Paulo foi tão forte, tão impressionante, que muitos estudiosos que estudam a vida de Paulo, mesmo aqueles que não creem no cristianismo, estudam por estudar, eles ficam impressionados com essa mudança. E alguns desses estudiosos têm dito: olha, ou esse homem é um louco, ou esse homem realmente viu alguma coisa ali na estrada de Damasco. Então, essa mudança foi um fator importante. E Paulo se transformou no grande apóstolo, né, que fez 3 grandes viagens missionárias, levando o evangelho, levando a mensagem de que Cristo está vivo, que ele é o Messias, o Salvador, por todo o Império Romano. E durante mais de 30 anos, quase 40 anos, ele se tornou um pregador e entregou sua vida, né, a Jesus. Morreu lá em Roma, condenado pelo Império Romano, Tribunal de Nero, e ele foi decapitado. Como cidadão romano, ele tinha que ter uma morte rápida,
Então ele foi condenado à decapitação e morreu como cristão, como mártir. Mas morreu em paz, tranquilo, sabendo que estava cumprindo a sua missão. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E terceiro aspecto dessa mensagem de hoje, que eu queria chamar a sua atenção, é para os versículos 17 e 18, quando ele diz assim: é vã a nossa fé e vã a nossa esperança sem a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, a partir desse verso 17, aliás, a partir do verso 12, a partir do verso 12, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, até o verso 22, Paulo vai falar justamente esse argumento, que a nossa fé é vã, é perda de tempo se Cristo não ressuscitou. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que é muito importante para nós também ouvirmos hoje, é que a nossa fé só tem sentido, só tem razão, se realmente Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, se você pensar nessa hipótese, olha, ele não está vivo, isso aí é uma invenção, criação de homens, fantasia, o que for que você pensar, e você não acreditar que Cristo está vivo, então não tem razão nenhuma de você também seguir a Cristo, ou se dizer cristão, ou ir numa igreja, ou ler a Bíblia, ou fazer qualquer outra coisa que você possa imaginar. E é isso que Paulo está dizendo: se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Estamos pregando em vão. E é vã a nossa fé. Porque estamos aqui dando um falso testemunho de que ele está vivo, quando na verdade os mortos não ressuscitam. E eu já encontrei pessoas que falaram para mim, eu já ouvi, conversei com pessoas, olha, eu acredito em Cristo, mas eu não acredito na ressurreição. Eu vejo Cristo como um homem, profeta, sábio, um mestre, mas eu não acredito que ele tenha ressuscitado. Você talvez conheça alguns, ou pode perguntar se vai achar alguém que pense assim. O que essas pessoas estão dizendo? Olha, a fé de vocês é vã, porque ele está morto. Vários fundadores de religião morreram, né? Se você for atrás desses túmulos que tem por aí, Maomé, Buda e todos os outros aí que surgiram na história da humanidade, e vão surgir ainda muitos mais, estão mortos, né? Estão mortos e estão aí com seus sepulcros aí guardados, né? Com a lápide, identificados. Há uns 3 anos atrás morreu um pregador colombiano que morava em Miami, e ele se dizia a encarnação de Cristo. Ele se dizia: eu sou Cristo homem. E ele então dizia que era o Jesus Cristo, e que ele veio pela segunda vez. Esse homem, muitos o seguiam, ele se tornou muito rico, com uma emissora de TV, uma igreja, muitos seguidores. E ele morreu, morreu de câncer. E os seus ministros lá, os seus atendentes, tentaram esconder o seu tratamento de câncer, tentaram esconder o tratamento que ele estava fazendo, achando que ele ia ser curado logo, mas chegou no ponto que ele morreu e tiveram que comunicar para todo mundo que ele morreu. Então, tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou, caiu por terra. Caiu por terra. Eu gostaria até de estivesse lá em Miami, entrevistar essas pessoas. Ninguém tem esse interesse hoje, mas quem sabe um repórter, uma emissora de TV pudesse ir lá atrás daquelas pessoas que o seguiram durante tantos anos, mais de 10 anos que ele ficou pregando isso, e perguntasse para ele: e agora, hein? O que você acha? Como está a sua vida? O que você vai fazer? E a pessoa vai estar decepcionada. Olha, tudo aquilo que eu acreditava acabou, porque ele morreu. Então a morte trouxe o fim para tudo. Paulo está dizendo isso: se você não acredita que Cristo está vivo, é tudo em vão. Agora, Paulo acredita. Ele não só acredita, como ele viu a Cristo. Então ele está dizendo: eu estou pregando e eu estou seguindo a Cristo porque ele está vivo. Se eu não acreditasse que ele está vivo, não ia ter razão para eu estar aqui. A minha fé seria vã e a minha pregação seria em vão. E ainda mais, Paulo diz, olha, e ainda mais, versículo 18, os que dormiram em Cristo morreram.
Se Cristo não ressuscitou, quem morreu acreditando em Cristo está morto. Não vai ter ressurreição para essas pessoas. E no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Presta atenção como Paulo é profundo aqui. Paulo diz, se nós temos esperança só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque estamos seguindo uma coisa que não vai dar em nada. Então é melhor não acreditar em nada e buscar riqueza, buscar sucesso, buscar nome aqui nessa vida, escrever um livro, plantar uma árvore, construir um império, porque vai tudo acabar aqui. Agora, Paulo está dizendo que se nós temos esperança só nesse mundo, também vai acabar aqui tudo. Então nós somos infelizes porque estamos sem nenhuma esperança de vida depois da morte. Agora, quem crê em Cristo não pensa assim. Porque quem crê em Cristo, de fato, Paulo vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. E visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. A morte de Cristo, consumou tudo, consumou o seu sacrifício por nós. E a ressurreição de Cristo foi a primeira, porque em Cristo todos nós também vamos ressuscitar. Ele, então, é a primícia, o primeiro. Então, por um homem veio a morte. Adão morreu, todos morreram, mas por um só homem veio a vida, que é Jesus. Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da minha ressurreição. Eu não preciso mais ter medo da morte. A morte foi vencida. Paulo diz nesse mesmo capítulo, lá no final. É um capítulo muito grande, são 58 versículos. Mas lá no final ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida. E agora em Cristo nós também vencemos a morte. Então eu não preciso ter medo da morte. Humanamente nós temos, mas nós temos a esperança firme de que também vamos ultrapassar a morte. Porque Jesus diz lá em João 11, quando ele ressuscitou a Lázaro, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta, crês nisso? Então, a ressurreição de Cristo é a garantia da minha ressurreição. A vitória de Cristo sobre a morte é a garantia da minha vitória sobre a morte. Ou da nossa vitória, se você crê também assim. E eu queria perguntar para você, você realmente crê? Você realmente tem esperança? Você crê que Cristo ressuscitou? Você tem esperança de que também vai vencer a morte? Nessa Páscoa eu vejo tantas pessoas que se dizem cristãos, e tem vários grupos aí no WhatsApp. É interessante, a pessoa manda uma mensagem tão bonita, de como eu recebi várias. Hoje é domingo de Páscoa, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, aleluia. E uma mensagem bonita, tem inúmeras mensagens assim para você compartilhar a imagem. Mas a mesma pessoa que manda essa imagem, mais na frente ela manda também do coelhinho da Páscoa, Ela diz que o coelho da Páscoa esteja aí na sua casa, cheio de alegria, chocolate, etc, etc. Ou seja, uma exclui a outra. Você não pode acreditar nas duas. Eu conheci uma pessoa lá em Valinhos que ele ia em todas as igrejas, E eu falei, mas por que você não procura uma só, se fixa, para você ter mais raiz, uma comunidade, amizade? Eu falei assim, não, eu gosto de ir em todas, eu gosto de ouvir todas. E eu até brinquei, falei, então quando chegar lá no céu não vai ter perigo de errar, porque foi em todas, Se religião salvasse alguém, esse aí poderia dizer, eu fui em todas. E ele não só ia em todas, mas ele dava uma oferta em todas que ele ia também. Então, tem pessoas assim que acreditam em tudo. Acreditam que Jesus ressuscitou, mas acreditam também no coelhinho da Páscoa, que botou um ovo de chocolate, que esse chocolate quer dizer vida, vitalidade, felicidade, etc, etc. Ele crê em Jesus, que nasceu no Natal, mas ele crê também em Papai Noel, que também passa aí voando, deixando um brinquedinho nas chaminés das crianças que foram boas e obedientes, Então ele acredita também. E aí ele vai acreditando em tudo, em tudo e tudo.
Ou seja, quem acredita em tudo não tem convicção de nada. Ele acredita no ET de Varginha, ele acredita na NASA, ele acredita não sei o quê, ele acredita em tudo, mas ele não acredita em nada. Então, como que é a sua fé? Sua fé é uma fé vã ou uma fé sincera, verdadeira? Ela está baseada em quê? Qual o objeto da sua fé? Porque fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Até o ateu tem fé. Todos têm fé em alguma coisa. Você pode ter fé num objeto, você pode ter fé na ciência, você pode ter fé numa pessoa, você pode ter fé em qualquer coisa. Agora, o objeto da nossa fé, a base da nossa fé é Jesus Cristo. Nós temos fé em Jesus. Jesus Cristo é a pedra, a base que me dá sustentação para aquilo que eu creio. Ele que confirma, ele que me anima, ele que me segura, ele que me sustenta. Por isso Paulo pode dizer em uma de suas cartas que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque a sua fé estava fundamentada em Jesus. É por isso que lá na sua última carta a Timóteo, quando ele estava preso em Roma, depois do segundo julgamento diante de Nero, quando ele viu que já seria condenado, estava apenas aguardando a execução da sentença, ele podia dizer: eu estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida está chegando. Eu já estou de partida. Eu fui condenado pelo Império Romano. Daqui a pouco os guardas vão chegar e me levar para executar a sentença. A minha chegada está se aproximando. Mas eu quero dizer para vocês que eu combati o bom combate. De todos os combates que tinha nessa vida, eu combati o combate de Cristo. Eu deixei o judaísmo, deixei todas as outras crenças para seguir a verdadeira fé em Cristo Jesus que está vivo e ressurreto. Eu combati o bom combate. Eu cheguei até o final, eu completei a carreira, eu fui até o fim. Eu não desanimei, eu não parei, eu não desisti, eu fui até o fim. E eu guardei a fé em Cristo Jesus, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu criei em Cristo, do início lá na estrada de Damasco até o fim da minha vida aqui em Roma. Eu acreditei. Eu mantive a minha fé em Cristo Jesus. Apesar de todas as filosofias que eu conhecia do mundo grego, apesar de todas as heresias que surgiram aqui nesse meio até agora, como o agnosticismo e tantas outras, eu guardei a minha fé em Cristo Jesus, sendo fiel a Ele. Por isso eu estou indo agora de encontro à morte, sabendo que a morte não vai ser o fim da minha vida, sabendo que na verdade eu vou me encontrar com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo acredita. É isso que está realmente baseado a sua fé. Então eu te pergunto, o fato de você crer que Cristo está vivo tem que fazer diferença no modo como você vive a sua vida. Tem que ter alguma coisa que realmente mude na sua vida, né? O fato de Paulo crer que Cristo estava vivo fez uma grande diferença na vida dele. Ele deixou de ser seguidor daqueles homens lá, sábios e mestres lá da lei de Jerusalém, passou até a ser perseguido por ele junto com os cristãos. Quando Paulo voltou a Jerusalém, quase 30 anos depois, ele foi preso e os judeus fizeram sérias acusações contra ele e queria que os romanos o matassem. E Paulo, muito esperto, muito inteligente, ele apelou para César. Como cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado por César em Roma e foi levado para Roma para ser julgado lá. Não ganhou, foi condenado, mas ele ainda prolongou a sua vida muitos anos, escreveu para todas as igrejas lá da prisão de Roma e cumpriu o propósito de Deus de testemunhar diante do imperador como Deus tinha falado para ele. Então Paulo mudou a sua vida, passou a ser perseguido por causa do evangelho. Agora eu pergunto, o fato de você crer em Cristo tem feito diferença na sua vida? Você tem vivido diferente? Ou tanto faz se você acredita ou não? Você olha para a sua vida, você viveria do mesmo jeito que você vive hoje? Se você cresce em Cristo ou se você não cresce em Cristo? Se a sua resposta é sim, tem algum problema aí que precisa ser avaliado e reavaliado e reestruturado.
Agora, se sua vida mudou a partir do momento que você crê em Cristo, continue assim. Continue mudando, sendo transformado pelo Evangelho. E para a gente refletir aqui e praticar, eu queria deixar aqui então 3 perguntas para você. 3 perguntas para a gente estar respondendo aqui. A primeira delas, para você pensar e refletir. Você tem plena convicção em seu coração de que de fato Cristo ressuscitou dos mortos? Então essa é a primeira pergunta, né? Você acredita realmente que Cristo ressuscitou dos mortos? Você tem essa convicção plena, completa, sem dúvida nenhuma? Você pode dizer, meu Cristo está vivo? A segunda pergunta, se você fosse desafiado, quais provas você poderia apresentar da ressurreição de Cristo? Você já pensou nisso? Existem muitas provas da ressurreição de Cristo, muitas. Leia alguns textos, pesquise na internet, você vai encontrar muita coisa. É bom a gente saber, é bom a gente argumentar, né? Que a nossa fé não está baseada, ela não é uma coisa sem fundamento, ela tem base, tem fundamento, né? Tem história, tem verdade, tem fatos, né? Jesus é a rocha sobre a qual nós estamos firmes, plantados. E a terceira e última pergunta é: a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória sobre a morte e nossa ressurreição também. Como esta verdade alimenta e fortalece sua fé? Você crê que a ressurreição de Cristo é a garantia da sua vitória sobre a morte e a garantia também da sua ressurreição um dia? Então, como isso alimenta e fortalece a sua fé? Você vive a partir dessa verdade e ela então não está só na sua cabeça, só intelectualmente aqui, não é só um conceito intelectual, assim como a lei da gravidade é um conceito, ou uma verdade, assim como 2 mais 2 é 4. Então, ela não está somente aqui, ela tem que estar aqui também no coração. Né? Então, como isso alimenta a sua fé, como isso fortalece a sua vida, saber que Cristo está vivo e que Ele venceu a morte e que você também vai ressuscitar no último dia. Amém? Vamos ouvir uma música e depois a gente volta para encerrar com a oração e a bênção.
Muito bem, agradecemos aí ao Marco, o pessoal lá da congregação de Andradas, né? Está participando conosco também. Agradecemos ele, a irmã organista aí. E agora temos então a participação do pessoal do Óleo e da Andradas, as duas igrejas com a gente, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Nós vamos então encerrar com a oração final e depois eu vou estar petrando a bênção e desejando que realmente Deus esteja falando com você, que você possa refletir sobre a ressurreição de Cristo, sobre essa verdade que Ele está vivo, né, e o que isso significa para a sua vida, para a sua fé. Vamos orar. Pai nosso, queremos te agradecer porque o nosso Cristo é um Cristo vivo. Ele venceu a morte. A morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. Ele não está naquela sepultura, Pai, mas ele está vivo. Ele apareceu aos discípulos, apareceu aos apóstolos e ele prometeu que estaria sempre conosco e que voltaria para nos buscar. Te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós então podemos ter esta mesma fé inabalável, podemos vencer a morte, podemos, ó Pai, ter a certeza de que a nossa vida não termina aqui. Estamos caminhando para a eternidade contigo. Derrama a tua graça sobre todos, fortalece a fé de cada um, que a gente possa cada vez mais nos relacionarmos com esse Cristo que está vivo e que quer realmente caminhar conosco como amigo verdadeiro, nos segurando pela mão. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que oramos. Amém. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Continuem firmes em Cristo Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Boa semana.